Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! O que ainda falta para alguns frigoríficos brasileiros acessarem o mercado externo? E quais as novas exigências pós-Covid-19? Esse é o tema do nosso debate hoje, que vai trazer também uma discussão sobre ileite, doença que quando ataca dá muito prejuízo na granja. Esses são os nossos destaques. Fique aí até o meio-dia. Faz 3 meses que o isolamento social começou em boa parte do Brasil. Tempo difícil esse para acompanhar as oscilações de demanda e as mudanças nas preferências do consumidor de proteína. De início, muitos estocaram e logo viram que não é necessário. Os serviços de bares e restaurantes caíram drasticamente. Já o comércio eletrônico deu um salto. E tem mais, ao mesmo tempo em que há brasileiros economizando e comprando os cortes de carnes mais baratos, há também aqueles que resolveram experimentar os mais caros. São muitas novas características para a cadeia ficar atenta. Vamos ver como anda o mercado agora com a repórter Júlia Fabbri. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. O mundo tem como preferência a carne suína. É a mais consumida. E o Brasil tem uma das cadeias produtivas mais organizadas e eficientes. Só que o momento que estamos vivendo agora deixou tudo muito confuso, com tantas oscilações de consumo. A China compra aos montes, ao mesmo tempo em que anuncia investimentos na produção própria. No Brasil, os custos de produção só vinham aumentando, ao mesmo tempo em que o retorno do comércio em algumas regiões já surte efeitos. E o produtor que quer investir, começa por onde? Aliás, será que esse é mesmo um bom momento para começar a investir? Vamos ver como está o mercado agora. De acordo com os dados do CPEA, o Centro de Pesquisas de Atividades Econômicas da Escola de Agricultura da USP, a primeira quinzena dos meses geralmente é marcada por uma melhora na demanda. Mas em junho, especialmente, a reabertura parcial do comércio favoreceu as vendas de carne suína. Além disso, aqui no Brasil, as baixas temperaturas das estações mais frias do ano nas principais regiões produtoras e consumidoras de carne suína favoreceram a procura por essa proteína, impulsionando as cotações. Com o aumento da procura pela carne suína, os frigoríficos elevaram a demanda por animais, o que resultou em aumento nos preços de todos os produtos suinícolas no período. Para o animal vivo, as elevações mais expressivas nos preços foram registradas em Minas Gerais, onde as condições de mercado têm sido mais favoráveis ao consumo e à venda da proteína. O cenário também é favorecido pelo recente enfraquecimento das cotações do milho e do farelo de soja, após um preocupante período de alta, o que favoreceu o poder de compra dos suinocultores na média parcial do mês. Os preços do suíno começaram junho em forte recuperação. A melhora nas vendas de suíno vivo e da carne do animal já vinham sendo observadas em maio, tanto no mercado doméstico quanto no externo. Em maio, as exportações brasileiras de carne suína bateram recorde. Os embarques registraram aumento de 52,3% em relação ao volume registrado em maio do ano passado. Especialistas alertam que é preciso dosar o otimismo, já que com o aumento do desemprego em decorrência do coronavírus, a demanda interna não deve voltar ao mesmo patamar anterior à pandemia tão cedo. O ideal é que as exportações continuem altas e a produção controlada. Há muitos mercados internacionais preocupados com o desabastecimento em decorrência do coronavírus e interessados na produção brasileira. É o caso do mercado árabe, mas vale lembrar que um dos legados da pandemia é a maior conscientização em relação às exigências sanitárias, e o status sanitário do Brasil será determinante para as futuras negociações.
Esse é o nosso debate aqui hoje, né? Se já era bem exigente o mercado, agora pode ficar ainda mais. E você, produtor ou industriário rural, né? Já teve que se adequar a alguma exigência do mercado internacional, seja em técnica de manejo, respeito ao meio ambiente ou ação que garanta a sustentabilidade? Nós fizemos essa pergunta no nosso Instagram, em uma enquete. Vamos ver a resposta? Está aí, né? Você então já teve que se adequar a alguma exigência do mercado? 87% disseram que sim, é um número bem expressivo. Pelo jeito, quando acontece, né, de ter alguma a reabertura ou abertura, os produtores também têm que buscar lá uma adequação para poder vender, né? Importadores de alimentos na China têm relatado que o governo tem uma nova exigência, um atestado de que os produtos passaram por testes nos países exportadores, assegurando que não há neles o vírus causador da Covid-19. Essa medida de proteção estaria dentro do protocolo adotado pelo gigante asiático depois que funcionários de atacados sofreram um surto da doença. Testes em massa estão sendo feitos em alimentos. Só na semana passada foram mais de 30 mil e todos deram negativo. O governo chinês tem receio de uma nova onda da pandemia. Vamos discutir a fundo esse e outros assuntos de mercado. É o Ligados e Integrados em Debate. Vamos dividir a nossa tela, então, com Charly Ludwig, que é diretora técnica da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Bom dia, Charly. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que estão nos assistindo no Ligados e Integrados. Um ótimo dia aí. E com o Luiz Rua, gerente de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Bom dia, Luiz. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os telespectadores do Canal Rural e do Ligados e Integrados. Obrigado a vocês dois por terem vindo, viu? Todo mês o Brasil consegue habilitar um ou até mais frigoríficos para venda no mercado externo. A demanda é grande e tende a aumentar. Quais melhorias vocês consideram necessárias para que quando um país com alto rigor comercial procure pelos nossos produtos, nós já estejamos prontos para atendê-los? Charly. Bom, primeiro é fundamental a gente pensar nas questões de biosseguridade, né, em granjas, em todo o processo, segurança do alimento fundamental, e principalmente decidir se realmente quer investir em exportação, porque para investir em exportação, o frigorífico tem que estar muito ciente, né, do investimento que vai ser feito, porque China, as exigências em termos de autocontrole, análises todas, rastreabilidade, é bastante elevada. Além disso, também a China requer a questão de ser livre de ractopamina. Então, muitas plantas brasileiras, o sistema produtivo brasileiro utiliza a ractopamina. E isso, a retirada da ractopamina, né, que é um promotor de crescimento, acaba diminuindo a conversão alimentar. Então, a primeira decisão é decidir, quero exportar para a China, e aí começar a limpar a parte com ractopamina na ração, investir em autocontrole fundamental, biosseguridade e segurança do alimento. Então, assim, rastreabilidade fundamental, porque essa semana, mesmo sexta-feira, nós tivemos uma missão online. Então, todos os frigoríficos aí que são habilitados para a China tiveram que demonstrar de forma online, junto ao Ministério da Agricultura, né, que cumpria todos os requisitos e todas as análises laboratoriais, rastreabilidade, que o sistema é seguro. Então, mas eu acho que o Brasil tem muitas plantas brasileiras prontas para exportar para a China, sim, Pablo. Rua, você que lida diretamente com esse assunto, né? A Charly já comentou aí até boa parte do que os produtores também têm que fazer, né? E para as plantas também. Eu acho que
de fato, né, Pablo, o Brasil ele vem conseguindo ótimos resultados em termos de acesso e ampliação de mercados, como você bem comenta, né, um trabalho incansável aí do Ministério da Agricultura, da Apex, do MRE, de uma série de intervenientes, em conjunto com a BPA e as empresas associadas. Mas talvez o que seja importante comentar aqui é que quando uma planta ela é habilitada ou o Brasil ganha acesso a determinado mercado, já houve a priori o reconhecimento, toda uma análise do estado sanitário por parte do país importador. Então, para a gente resumir, o Brasil e as empresas, quando elas já estão preparadas do ponto de vista sanitário e também do ponto de vista de qualidade. E aí tem aquele prazo normal de se aproximar dos clientes, de entender o tipo de produto específico que aquele mercado demanda, as questões logísticas, como que a gente deve trabalhar, se há ou não há navio, uma série de coisas que a gente começa a trabalhar. E o que a gente tem visto é que as empresas elas têm começado essa preparação para exportar para determinado mercado até antes da aprovação. Então, elas fazem os contatos comerciais com os importadores, fazem bastante estudo de mercado, como eu comentei, vão nessa questão logística, entender como funciona. E o que é importante dizer disso é que o Brasil ele já exporta para grande parte dos mercados ditos mais exigentes. Então, uma questão de adequação fabril, de adequação no campo, né, para entender exatamente quais são as normas, os requerimentos de determinado país, e também aquele conhecimento de tácito, vamos dizer assim, de entender como é a demanda do país importador, que tipo de produto eles precisam. Então a gente tem visto esse trabalho cada vez mais cedo por parte dos nossos associados. Tá certo. Exato. Pois é, Charly, até se você quiser colocando... complementar, vi um gancho aí também, falando até sobre a nossa questão estrutural do Brasil, né? Isso também atrapalha? Estrutural como, Pablo? De infraestrutura mesmo. Logística. Infraestrutura, sim, a logística com certeza, assim, esse é um gargalo que a gente tem, né, tanto transporte terrestre quanto portos, né, a gente tem uma demora, não inviabiliza, poderia ser mais célere, com certeza, né, mas eu acho que a gente está no caminho de aprimoramentos. Mas uma questão que eu queria colocar muito, quando você decide exportar, então, assim, os autocontroles são fundamentais. E, principalmente, como o Luiz falou, o Ministério da Agricultura faz muitas auditorias prévias para preparar a planta frigorífica para exportação. Então, tem uma série de requerimentos, os questionários que são preenchidos, porque a China, no caso da China, né, faz várias demandas, então, investir questionários, demonstração de todas as análises que tem confiabilidade, é isso que o Brasil tem se preparado, e eu acho que a ministra Tereza Cristina tem reforçado muito essa ampliação, e a gente tem crescido muito em termos de exportação, né? É o único país no mundo, né, que cresce no momento de pandemia as exportações, né? E isso graças a um resultado em conjunto colaborativo de associações, ministérios, produtores, assim, do setor privado todo, né? Então, a gente não está sofrendo tanto com a pandemia em função de estar conseguindo esse escoamento grande das exportações. Vamos ampliar, então, aí para a China, que estaria exigindo dos países parceiros um atestado de que o produto enviado está livre do novo coronavírus. De que forma vocês acham que, por exemplo, o Brasil, né, vai acatar aí essa adequação e como faria, hein, Luiz? Eu acho que aqui tem um ponto que é importante a gente deixar bem claro, né? E os estudos científicos da OIE, de uma série de organismos internacionais, demonstram que não há esse risco de transmissão, né, no caso das nossas carnes. Agora, a China, ela teve essa questão lá no mercado atacado de pescados e ela, naturalmente, está preocupada com a situação. Nós, enquanto Brasil, reafirmamos que nossos produtos são extremamente sãos e que a gente tem feito um controle, uma vigilância ativa muito forte nos nossos frigoríficos, de maneira a evitar que qualquer pessoa contagiada pelo coronavírus entre dentro das plantas, dentro do processo fabril. Então, esses controles que já eram muito importantes e eles foram reforçados nesse momento, né, da pandemia do coronavírus. A gente ainda criou
novos requisitos, né, a medição de temperatura, uma série de medidas que evitam, né, que a pessoa entre lá na linha de produção e evitando assim qualquer tipo de risco ao produto final, ao produto congelado que vai lá para a China e para todos os destinos para os quais exportamos, né? Pois é, Charly, sua consideração sobre isso, né? Até se a Covid tivesse que entrar numa rastreabilidade aí, né? Seria complicado, né? Isso que está acontecendo é um confundimento, né? As autoridades chinesas descobriram que numa tábua lá no mercado que não tinha altos padrões de sanidade, né? Uma tábua que cortava o salmão, conseguiram isolar coronavírus, mas não se sabe se esse salmão europeu, né, não era do Chile, América Latina, era da Europa, se ele já veio contaminado ou se a tábua onde ele foi filetado estava contaminada. Então, gerou todo um confundimento de que poderia estar associado à presença do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, poderia estar associado à contaminação da carne. Isso é errôneo, porque não existe nem, como o Luiz falou, não existe nenhuma evidência científica de que a carne pode veicular a presença do novo coronavírus. Então, a China começou a rastrear e fazer pesquisa em mercados e começou a exigir também de outros países que fizessem. Isso me lembra mais ou menos como era na época da Rússia, quando teve a questão da BSE, da vaca louca, e a Rússia importava carne brasileira e dizia que todas as carnes deveriam sair com a frase BSE free, né, livre de BSE. E na verdade, não existe fundamento para querer veicular. Como o Luiz falou, as plantas brasileiras, elas atuam com um alto padrão de sanidade, de segurança alimentar. O país está muito bem preparado, né? E as medidas de mitigação dos fatores de risco para a Covid-19 em abatedouros são muito intensas. Até sexta-feira o Ministério publicou, né, a portaria 19, junto com o Ministério da Saúde e do Trabalho, onde prevê todas as recomendações, orientações para plantas frigoríficas. Então, a gente realmente trabalha com padrão muito alto sanitário de segurança alimentar nas plantas, né? Certo, é quase que então, eu não vejo que isso vai ser um problema. Talvez teremos que nos adequar a alguma medida, né? Quase que uma ironia, né? Uma super proteção, às vezes, para ser bem visto no mercado, né? Mas vamos quase que mudar de assunto, né? E tratar um pouquinho mais de futuro aí. Como é que vocês acham que a cadeia pode trabalhar sem ter prejuízos diante da seguinte situação? Entre os próximos, mais ou menos, 5 anos, a Ásia deve demandar muita carne suína. Ao mesmo tempo, principalmente a China, né, investe na produção para se tornar menos dependente de importação. Ou seja, depois da bonança, pode vir um período de procura menor. E aí, o que nós vamos fazer com todo o aparato que construímos aqui para atendê-los anteriormente? Luiz. Eu acho que essa tua pergunta é muito interessante, né? E tem alguns pontos que eu queria mencionar aqui. Acho que, para começar, é importante a gente dizer que 80% da carne suína produzida no Brasil é destinada aos consumidores brasileiros e algo em torno de 20% é exportado. Obviamente, a gente tem visto um crescimento muito importante das exportações, aí na ordem de 34% no acumulado de janeiro a maio, mas ainda assim as exportações é uma parte menor, vamos dizer assim, de toda a produção brasileira. A gente também vai precisar entender, Pablo, até em que medida, quando e se a China, por exemplo, que você citou, vai querer voltar aos níveis pré-peste suína africana de produção. Porque, basicamente, a China produzia 54 milhões de toneladas em 2018 e, nesse ano de 2020, deve retroceder a 34 milhões de toneladas. É um déficit de 20 milhões de toneladas, é um volume muito considerável, é 1/5 da produção mundial e 1/3 da produção chinesa, que foi reduzido nesse intervalo de 2 anos. Além do mais, a gente tem que pensar o seguinte, tirando esse 2020, que a China talvez vai crescer residualmente, vai crescer menos em função dessas questões do Covid,
Nos próximos anos, a expectativa e todas as estimativas indicam que a China deve voltar a crescer aí na casa dos 4%, 5%, 6%. E cada vez que a China cresce nessa casa dos 4%, 5%, 6%, ela coloca 50, 70 milhões de pessoas na linha de consumo por ano. Então, a gente também precisa entender se a China não viu que agora, né, com esse problema em função do surto de peste suína africana, se para eles também não é vantajoso manter um certo nível de importação. A gente não sabe a que custo, né, eles querem voltar essa produção, que, como você me disse, vai levar alguns anos, né, a gente entende que não vai demorar um certo tempo para que a China volte, e não sabemos se ela vai voltar a esse volume de produção anterior. E mesmo se voltar, ela vai ter um acréscimo de pessoas entrando na linha de consumo que vai fazer com que essa produção seja maior. Então, talvez a China tenha visto que o Brasil, por exemplo, é um parceiro estável, seguro, que entrega um produto com sanidade, que consegue chegar lá na China de maneira muito, muito acessível, inclusive, para que eles possam consumir os nossos produtos, que são muito sãos. A gente, né, discute hoje muito a questão do food safety, né, a segurança do alimento, e o produto brasileiro é reconhecidamente um produto muito são do ponto de vista da segurança do alimento. Mas mesmo assim, né, e indo em direção à parte final da tua pergunta, a BPA, junto com os intervenientes oficiais, a gente tem trabalhado muito na abertura e ampliação de novos mercados. Porque a gente entende, bom, é importante estar lá na China, a China tem demandado, mas há uma série de outros países lá na Ásia, e não só, que também precisam de produtos. A gente sempre fala que a China perdeu 20 milhões, mas o Vietnã também perdeu 1/3 da sua produção, as Filipinas, uma série de países com problemas ali. Então o Brasil esse ano já ampliou o mercado da Coreia do Sul, aqui eu vou falar só de suíno, tá? Coreia do Sul, Vietnã, Filipinas, Singapura, e, ademais, a gente vem fazendo um trabalho também para abertura de novos mercados, reconhecimento sanitário do Brasil em alguns mercados. É o caso, por exemplo, do Canadá, que a gente está no estágio já praticamente final de acesso a esse mercado com reconhecimento sanitário. O Peru tem tido um trabalho muito forte, né, do nosso Ministério da Agricultura, da nossa embaixada, da Didância Agrícola lá, no sentido da gente conseguir acesso a esse mercado. Então, a ideia é que, bom, primeiro, a gente não sabe se a China vai voltar aos patamares de produção anteriores, é uma incógnita, e além disso a BPA vem trabalhando junto com o governo para que a gente tenha acesso a esses outros mercados que trazem um leque de oportunidades para os nossos exportadores, né? Lembrando que a exportação ainda é em torno de 20% e talvez chegue a 25% daquilo que a gente produz aqui no país. Luiz, obrigado. A gente precisa encerrar aqui, uma pena, eu queria continuar mais porque o assunto é muito bom, mas eu acho que a gente já trouxe bastante informação de qualidade aí para os nossos telespectadores, né? Obrigado, Charlie, e obrigado, Luiz. Até uma próxima. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado a vocês. E agora a gente faz um intervalo, depois falamos de um quadro de saúde que requer cuidado. É a ileite. Como evitar, como tratar. Bom saber para economizar, e fique com a gente. Ganho de peso abaixo do esperado. Menos carne, mais gordura. Distúrbios que podem aumentar em 2 semanas o tempo para abate do animal. Sem contar que a taxa de mortandade pode chegar a 6%. Eu estou falando de uma grande preocupação econômica para os suinocultores, a ileite, doença que existe no mundo todo. Mas aqui a gente vai te ajudar a evitar com informação técnica. Quem nos traz é o Robson Gomes, gerente de produtos da MSD Saúde Animal. Robson, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os ouvintes do programa, Ligados Integrados. É um prazer estar aqui falando com vocês e com essa nossa audiência aí maravilhosa, que são os suinocultores, os grandes heróis aí nesse momento para suprir a todos aí com alimento de boa qualidade. Obrigado você, Pablo, por ter vindo, Robson. Conta pra gente um pouquinho sobre essa doença, é um tema inédito aqui para nós, viu? Ela pode ocorrer por conta de estresse na granja, é isso mesmo? Também, Pablo.
Então nós vamos falar da ileite, que também é chamada de enteropatia proliferativa suína. Então, como você disse já no início, aí na chamada, ela é uma doença que está difundida mundialmente e tem uma prevalência muito alta também no Brasil. Então a gente acredita que mais de 90% do plantel brasileiro esteja infectado com essa bactéria que afeta, né, ela se liga aos intestinos e promove esse efeito ruim que você acabou de citar aí, que é a piora da absorção de alimentos, do ganho de peso, pode ocorrer mortalidade, pode ocorrer a redução da conversão alimentar, do ganho de peso, e isso significa um prejuízo muito grande, Pablo. Pois é, esses são os primeiros sinais, então, aí que eu posso ir percebendo, perda de peso, por exemplo, né? Mas para eu chegar nesse diagnóstico da ileite é muito complicado? Não. Então, assim, isso vem evoluindo muito, já tem muitas técnicas aí que surgiram do ano passado para cá. É bom saber que ela tem 3 formas de apresentação. Então, a gente tem uma forma da doença crônica, uma forma da doença subclínica e a forma aguda. Na forma aguda, a gente vê mais claramente diarreia e principalmente uma diarreia avermelhada, que está ligada a sangue. Então, em alguns casos, você vê diarreia com sangue vivo. Então, ele promove uma evasão de sangue nos intestinos e que a gente vai ver nos animais quando eles apresentam a forma aguda, que ela é mais comum em leitoas de reposição, quando chegam na UPL durante a fase de adaptação, ou em animais mais adultos na fase de terminação. E o mais comum é a forma subclínica. Então a gente chama essa doença também de inimigo invisível, porque é muito difícil você ver e relacionar algum sintoma com a ileite. Então você vai perceber sutilmente as fezes amolecidas, ou muitas vezes o produtor não percebe quase nada, confunde com outros sintomas, e ela está ali provocando um retardo no crescimento, provocando prejuízo e muitas vezes ninguém a vê. Eu tenho como tratar, Robson? Sim, existe tratamento, né? Uma boa ação é você evitar a contaminação de um animal para o outro, né? Então, higiene das baias, evitar que outros animais chegam próximo ao galpão, animais silvestres, roedores, medidas de biossegurança ajudam. Mas o controle efetivo para você evitar o prejuízo causado por essa bactéria é a vacinação via intramuscular individual em cada leitão. Então, essa vacinação é recomendada juntamente com outros programas de vacinação, como a vacinação contra o circovírus e o micoplasma, por exemplo. No mesmo dia, você também pode fazer a vacinação injetável intramuscular para proteger os animais e evitar os prejuízos provocados por essa doença. É importante porque realmente ela pode, quando chega nessa mortalidade, ela pode ser bem arrasadora, uma porcentagem bem grande, né, Robson? Obrigado pelas suas informações, viu? Um bom trabalho aí para você. Obrigado, Pablo. Um abraço para todos os suinocultores aí. Valeu, até mais. E o nosso programa hoje, então, fica por aqui para você. Uma ótima semana, né? Vamos fazer juntos aqui. Então, nos encontramos já amanhã, de novo, 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.